Boa tarde, mais uma segunda-feira aqui, o Ação em Reação, segunda-feira de calor senegalês na Baixada Santista, para você que vê o programa de fora da Baixada Santista. Hoje teremos aqui o Dr. Vicente Cassione, habitué das segundas-feiras, professor e advogado muito conhecido aqui na região, no país, ex-deputado federal, e também o Guto Brito, jornalista, que vem compor a mesa na segunda-feira, né? Temos a pauta grande hoje do Dia do Filatelista Brasileiro, né? Então, parabéns a todo mundo aí que colecione, estuda essa questão. Lixo na pauta das cidades, Polícia Militar prende 21 santistas no jogo de ontem, Romero ofende o Santos após o empate e David Braz responde, Messi marca 600 gols e hoje nós temos uma coisa muito especial para debater, a questão do lixo, o morador de rua e todas essas questões que afligem a sociedade, né? Lembrando que você pode assistir o nosso programa pelo canal 11 da NET, para a Baixada Santista, 8 Vivo Fibra, ou pelo www.tvcomsantos.com, que vamos ter a reprise às 11 horas da noite e à 1 hora da manhã também. Você pode participar, enviando seu zap com sugestões, perguntas para o Dr. Cassione, pergunta para o jornalista Guto Brito, e também pelo WhatsApp 99711-5545, 13 na frente, porque nós estamos aqui na Baixada Santista, você que é de fora, como a dona Ruth, que vê o programa de Jaboticabal, as duas irmãs da família Guimarães, que vê o programa do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, para ter informações de Santos. É gente que mudou daqui por afazeres do trabalho, por conta da vida, mas gosta muito da Baixada Santista, está sempre aqui com a gente, né? E você pode ligar também pelo 21 38 4677. Deixa sua pergunta rapidinho, fala com as telefonistas e elas vão dar atenção para você, resume a pergunta para que a gente possa, no segundo bloco, respondê-las, né? Doutor Cassione, tudo bem? Como é que estão as coisas? Estão indo para onde a gente nunca sabe. Cada minuto seguinte é uma incógnita. Quero saudar primeiro o Guto, você e os caríssimos telespectadores, e depois a gente fala sobre o que for preciso. Guto Brito, tudo bem? Tudo bem, boa tarde Cassione, boa tarde Filete, boa tarde telespectador. Mais uma vez, muito honrado de fazer um programa aqui ao lado do grande Vicente Cassione e de você, Filete, que cada dia está mais dinâmico aí na apresentação. Muito obrigado. Por elogios que eu não sou merecedor. Guto, a área agora diminuiu? A grande área diminuiu agora ou não? Porque o Flávio... Luiz Paulo o Luiz Paulo, ele marcou, depois ele voltou atrás e a bandeira, mas a bandeira estava do outro lado, né? Mas o bandeira que estava tão incidente não viu aquilo, tem um árbitro atrás do gol e tal, e ele recuou ali, marcou uma falta, mas foi na área, né? Foi dentro da área, não tenho que discutir essa questão, né? O chororô tá grande, né? A gente querendo sempre levar para o lado da brincadeira. Acho que o esporte, o futebol principalmente, tem que ser levado numa frequência mais soft. Eu acho que os problemas que ficam dentro do campo tem que ficar dentro do campo. A gente teve caso de violência ontem, que morreu um torcedor mais uma vez. Briga de torcida, que na verdade não é torcida, são marginais, se colocando o escudo do clube para se proteger e cometendo as maiores barbaridades. Mas falando do futebol, a gente tem uma polêmica muito grande. O Santos voltou a mandar um clássico no Pacaembu. Foi um clássico, como é um clássico Santos e Corinthians, cheio de alternativas. Teve para todos os gostos. O Corinthians podia ter matado o jogo com contra-ataque. O Santos ficou em cima. Sabia que a bola aérea definiria o jogo, como de fato definiu. É uma falha grave que o Corinthians tem, mas foi um jogo aberto. Apesar de um pouco pegado, não foi um jogo violento. A arbitragem tem que estar lá para marcar o que vê, e aí a gente pode até discutir a questão do árbitro de vídeo, tanta gente olhando, mas nos lances capitais sempre há uma falha. E aí o Cassione, que foi muito tempo comentarista esportivo e via jogos do campo, Cassione, você primeiro, é a favor do árbitro de vídeo? E segundo, tantas pessoas ali e tem sempre aquela desculpinha de quem está transmitindo o jogo, é um lance muito difícil, mas eles estão lá para marcar, né? Eu sou a favor do árbitro de vídeo, principalmente porque esse tira-teima eletrônico já existe em outros esportes. Você pega o tênis, em que aquela bolinha com aquela velocidade, você tem que definir se ela bateu na linha, se ela bateu dentro da quadra ou se ela bateu fora da quadra. Vai lá,
o tira-teima de vídeo e vai dizer que não é bem nem de vídeo, um tira-teima eletrônico, vai dizer onde é que a bolinha bateu. E às vezes não precisa nem disso. Num jogo recente de tênis, acho que foi até o Clemente que trouxe a notícia aqui, e depois eu vi na televisão, o juiz de cadeira deu a bola fora, o juiz de linha no tênis deu a bola fora e o Federer disse, não, a bola foi dentro, a favor do adversário. Então, o principal no esporte, o que falta, não é o árbitro de vídeo, o árbitro visual. O que falta é honestidade e coragem. Às vezes o juiz não dá o pênalti, não é porque ele foi desonesto, é porque ele não viu. Exatamente. Às vezes ele não dá porque mesmo vendo, ele não tem coragem de dar, porque nas circunstâncias daquele jogo, daquele momento da partida, ele prefere dizer que não viu. E às vezes o juiz não dá porque é ladrão mesmo. E tem a hipótese em que ele, na dúvida, vai a favor do time da sua simpatia. Ontem eu não tenho dúvida nenhuma que naquele momento do jogo, o árbitro não teve coragem de ver o que viu. Se omitiu. Mas se a área fosse do outro lado, você pode ter certeza que ele ia ter coragem de ver o que viu. Porque depende do time. O Corinthians é um time de massa. E é um time de massa que dá a muita gente ganhos às emissoras de televisão, aos patrocinadores e assim por diante. Então o Corinthians é um time privilegiado, com justa razão, porque tem a maior torcida, disparadamente. Por isso que o Milton Neves costuma dizer que o apito amigo costuma beneficiar o Corinthians. Só que, independentemente do pênalti ter sido dado ou não, eu acho que o jogo poderia ter ontem terminado com a vitória do Santos, com a vitória do Corinthians e com o empate. Porque todos tiveram chance, em determinado momento, de matar o jogo. Quem foi melhor no todo foi o Santos. Mas não quer dizer que o Santos poderia ter ganho o jogo, porque muitas vezes o melhor perde. De qualquer maneira, sou a favor do árbitro de vídeo, porque este não tem paixão, este não tem desonestidade, este não tem interesse. E este vê o que ninguém vê. Só tem uma coisa, os clubes todos concordaram em adiar a implantação do árbitro de vídeo para mais para frente. Eles mesmos não quiseram, os clubes não quiseram o árbitro de vídeo agora. Eles alegaram que era muito caro, né? Então não se queixa. Eles alegaram que era 50 mil por jogo, tem jogo que não dá essa arrecadação e tal, alegaram essa questão. Mas eu acho que o Santos foi melhor no jogo, mas o Corinthians teve mais chances, sendo honesto, né? Ele teve mais chances. O Vanderlei trabalhou mais, né? Sim, trabalhou mais. Trabalhou mais, mostrou que é o melhor goleiro disparadamente para ir para a Copa, se tiver que levar 3. Entre ele e o Cássio, não tenha dúvida que ele seria o goleiro. Só o Tite, que é mais ou menos como o árbitro de ontem, que não vê o que não quer ver. Quais são as razões que fazem o Tite não ver o Vanderlei, que é uma unanimidade nacional? Só o Tite sabe e mais ninguém. Exatamente. Segredo do Tite. Entre muitos segredos que andam na cabeça acho dele. que é jogador de confiança também, porque foi campeão mundial. Com Não, isso não existe. O Cássio não vai ser titular, ele Não vai vai- levar não por vai levar. ser nada, não vai ser titular. Eu sou mais o... Cassiano, e a violência? A gente continua, infelizmente, a gente continua tendo que abrir espaço para esse tipo de... Você veja que ontem não houve violência no estádio porque era uma torcida só. Não houve violência nas cercanias do estádio, porque era uma torcida só. Não houve sequer um protesto mal educado de vandalismo, quando durante 50 minutos ficou o Pacaembu às escuras, à custa, evidentemente, da falta de manutenção da Prefeitura
Municipal de São Paulo. Não houve nada em termos de violência ontem. Foi tudo muito bem. Onde é que foi acontecer a violência? Em Itaquaquecetuba, que é da Grande São Paulo, da região metropolitana. E por que aconteceu? Porque um grupo de santistas estava indo para uma reunião, para confraternização, isso, aquilo, e veículos com torcedores do Corinthians fecharam os carros dos torcedores do Santos. E aí começou uma briga generalizada. Por que prenderam só os torcedores do Santos? É a mesma coisa porque que o juiz não deu pênalti. Porque se os torcedores do Corinthians fecharam os veículos do Santos, e se houve uma briga generalizada, e parece até que quem morreu não era nem parte da torcida do Santos nem do Corinthians. Sempre sobra para o inocente, né? Era um terceiro que estava ali. Prenderam 21 torcedores do Santos e a gente não sabe por que só os santistas brigaram entre eles. Não, brigaram com os corintianos. Quem começou a provocação? Os torcedores do Corinthians que fecharam os veículos do Santos. Então, vai-se saber por que foram os torcedores do Santos que foram os únicos que foram presos. Não, sinceramente, não sei dizer. Sobre essa questão do Federer, que o Vicente Cassione falou, realmente foi muito bonita a atitude. Mas o Rodrigo Caio também fez isso, jogador de São Paulo, zagueiro, contra um pênalti, uma falta no falta Gil. Do Jô. E aí, depois de uns 3 meses, o Jô fez um gol que não foi gol e não se acusou, né? Então, o Jô falou que tal, e foi muito criticado pela torcida do São Paulo. O Rodrigo Caio, que falou, não foi falta, tal, foi tal. Mas depois o Jô teve uma oportunidade de fazer a mesma coisa e não fez. Bem lembrado, né? Essa atitude do Rodrigo Caio foi exemplar. Exemplar por quê? Porque tem que servir de exemplo. Ele é um jogador de futebol, visto por todo mundo, e na hora que tem uma atitude dessa, isso deveria servir de exemplo. Não serviu de exemplo nem para os companheiros dele, que deram um péssimo exemplo, dizendo que ele não deveria ter dito a verdade naquela hora. A partir disso, calem todos a boca desses que ficam se queixando da arbitragem desonesta, jogadores de futebol. Calem a boca, porque quem é a favor da mentira, os próprios companheiros do Rodrigo Caio naquela altura não tem moral para falar absolutamente nada. Só tem moral para fazer crítica quem não tem telhado de vidro. Agora, vale para mim aquilo que me interessa. Para você não vale, nem para o Guto, nem para você. Agora, quando é alguma coisa que me favorece e vocês não estão querendo me dar, eu me queixo. Agora, quando eu tenho que dar para vocês aquilo que vocês têm direito a ter, eu nego. Esta é a ética vigente no país e não é só no Congresso Nacional. Eu digo sempre isso. Esta é a ética vigente que atinge e é praticada por uma imensa parcela do povo brasileiro. Isso é indiscutível. Lamentavelmente, a gente continua dizendo isso aqui e os fatos se repetem. Hoje prenderam o ex-presidente da BR, lá da BRF. Donos da Sadia, da Perdigão, foram donos. Mais um problema envolvendo as carnes brasileiras, mais uma suspensão para 12 países, se não me engano, de exportação da carne. E a gente fica perguntando, e nós que vemos na televisão a publicidade dessas fábricas de industrialização de carne, né? Como é que fica a televisão que veicula essa publicidade? A televisão não tinha que ter também o seu filtro e dizer, vocês pagaram para nós veicularmos a publicidade de vocês, mas vocês estão agindo contra a saúde. Propaganda enganosa, no mínimo, né? Então eu paro. Vamos ver se alguém para. Vê se a Globo para de noticiar a propaganda das carnes e de outras coisas mais.
E os próprios atores, né? Alguns globais que fazem, né? São as caras das propagandas, né? Sim. Que vão ali vender o produto e também eles se isentam depois, né? Não, eu fui lá, cumpri minha parcela profissional da coisa e eles não querem saber, né? Não querem saber. Devia fazer primeiro uma visita a essas fábricas, ver como é que faz salsicha, como é que faz linguiça, como é que cria a ave, que tipo de antibióticos é dado para engorda, não é? Como eles tratam os pode falar muito funcionários. melhor do que eu sobre isso. Sim. Exatamente. Anabolizantes. E nós comemos tudo isso. E depois não sabemos por que Adoecemos. ficamos doentes e há tanta doença. Lembrando que esse jogo que o Rodrigo Caio ele se acusou, o outro jogo era o primeiro jogo de dois, né, contra o Corinthians. No outro jogo, o próprio Jô fez o gol, né? Quer dizer, O Jô ficaria fora se tomasse o terceiro amarelo naquela situação. Tomou o terceiro amarelo para dar falta, ele falou que não foi falta, o juiz retirou o amarelo e no outro jogo o Jô fez gol, beleza. Depois o Jô teve uma oportunidade, um gol que ele fez estava meio, acho que de mão, alguma coisa assim, e o Jô não se acusou e deixou rolar, né? Agora, interessante o que o Cassione falou em relação a essa questão da industrialização, das indústrias que geram empregos, evidentemente a gente não pode negar isso, mas como que o poder público, a gente sabe que o poder público aí está realmente tá avacalhado, mas como que o poder público e também a sociedade civil, Vicente Cassione, podem fazer para fiscalizar a qualidade do alimento que é colocado nas nossas mesas? Porque se o alimento que vai para exportação, que dizem que é melhor do que a gente consome aqui no mercado interno, está barrado lá fora, o que a gente come aqui então? Então, a informação que eles deram hoje, e eu não acredito nisso, é de que os consumidores internos, isso é, os consumidores que vivem no Brasil, podem comer tranquilamente as suas carnes, porque o problema está com as carnes que são exportadas. Eu não sei como é que eles fazem para separar a carne que está sendo industrializada ou embalada ou confeccionada para ser entregue ao mercado interno e ao mercado externo. Como é que eles dividem o mal feito num tipo de carne e o bem feito no outro tipo de carne? Eu acho que a carne é a mesma. Eu acho que os problemas que existem são os mesmos, tanto na carne que vai para fora como na carne que fica aqui dentro. Acho até o contrário. Acho que eles ainda capricham mais na carne que vai para fora, se pode haver diferença, porque a carne que vai para fora, afinal de contas, gera muito dinheiro em dólar, enquanto que a carne que nós compramos aqui no supermercado e nos açougues é paga em real. E talvez seja o resto da carne boa que vai para fora. Eu, por via das dúvidas, digo, a fiscalização, os órgãos existem. Não é por falta de fiscal no Brasil que não se cumpre a lei. É que uma grande parte dos fiscais em todos os setores, e isso vale para fiscais da Receita, para Receita Estadual, Receita Federal, para fiscais de obras, para fiscais de higiene, isto vale, fiscais na área da saúde pública. Infelizmente, muitos desses fiscais tomam bola, recebem propina e não fiscalizam coisa nenhuma. Então, o caixa 2 que vai para o bolso do fiscal no Brasil é uma fortuna incalculável. Por quê? Se você tem que pagar uma multa de 100 mil e você dá 10 mil para o fiscal e ele não te faz a multa, você economizou 90 mil. É um bom negócio, né? E isto vale para todos os níveis de atividade onde a fiscalização deve atuar. Então, como é que você pode resolver isso? É o problema da desonestidade endêmica que existe num país de Macunaíma. Infelizmente. Esta é a verdade. Nós queremos negar e bater no peito e dizer, não, o povo brasileiro é honesto. O problema são os políticos. Conversa mole. Só dentro de um país em que a grande parte do povo tem os seus desvios de conduta, é que você tem o desvio de conduta geral.
seja na fiscalização, seja no exercício da autoridade, seja no exercício do cargo, do mandato. Claro, é reflexo. A pirâmide, ela é mais larga na base. No ápice, no topo da pirâmide, a área é muito menor. Então, você pegar 513 deputados que compõem o Congresso Nacional e dizer, eles são todos desonestos, e o povo brasileiro maciçamente fosse honesto, não teria, evidentemente, esta pirâmide estranha em que na base todo mundo é honesto e só aqui no topinho, e é a base que faz o topo, não é? É a base que põe o topo no seu lugar, dizer que são todos desonestos no topo. É do brasileiro o jeitinho, e nós nos orgulhamos disso. É do brasileiro a pedalada, é do brasileiro a sonegação. Vai dizer, mas nos outros países não existem isso? Não existe isso? Claro que existe. Mas você vai à Finlândia, não existe na mesma proporção que existe aqui. Por isso que o Brasil está em 95º lugar no ranking de corrupção, entre os mais corruptos, e a Finlândia está em primeiro. Finlândia, ou se não me engano, a Dinamarca. Ou a Nova Zelândia. Se não está em primeiro, está em segundo, né? Pois então, há uma diferença de comportamento entre determinados povos. Claro que há, ninguém pode duvidar disso. E nós aqui não aprendemos a ética em grande parte das famílias, não aprendemos a ética ensinada de pai para filho, porque às vezes o pai não tem conhecimento de ética e nem comportamento ético para passar para o seu filho. Nós não aprendemos ética na escola, porque muitas vezes na escola também não existe ética no comportamento de quem está ali ensinando matérias de ciência e não cuidando do comportamento humano. Estou falando para quem tem escola, porque para quem não tem escola e não tem família, vive ao Deus dará, você vai esperar o quê? Que esse ser humano, que não foi cultivado, que não recebeu boa terra, que não recebeu adubo, esse ser humano que não foi regado, porque se você não fizer isso na planta, ela morre. Se você não tiver esses cuidados morais e espirituais com o ser humano, ninguém vai virar santo se você tiver o cuidado. Vai cometer um monte de erros, mas muito mais erros vai cometer se você não tiver esse tipo de cuidado, de educação, de cultivo de valores, que nós hoje não damos mais bola para isso. Inclusive, né, Cassione, inclusive no planejamento dessa pessoa que virá o mundo, né? Essa pessoa tem que ser desejada, planejada, não vir como, né, mais uma relação e aí a criança nasce, aí a gente que tem que criar, né? Brilhante a sua colocação, porque traz à luz outra notícia de ontem e de hoje. O país do mundo em que o maior número de adolescentes engravida, No Brasil. maior número de gravidez de adolescentes, é o Brasil. Numa proporção assim de 5 vezes mais do que o Canadá e os Estados Unidos. O que é isso? Isso é a erotização precoce da criança brasileira. A criança brasileira nasce vendo o erotismo, e eu estou chamando de erotismo para não dizer a palavra sacanagem. É uma lixarada. Tá certo? Só liga a televisão. É só ligar a televisão que a Vê o grande dia todo. escola de erotização precoce das crianças está ali. Claro que a criança tem instinto. Ninguém pense que a criança vai passar a ter instinto quando completa 21 anos de idade e é dona do seu nariz. Não, a criança tem instinto. Que começa a ser formado justamente na Claro. tenra infância, né? Desde os 3 anos de idade você tem erotismo na criança dentro dela. Agora, quando você estimula isso e joga e solta ao ar livre... E permite, né? E diz que isso é permissividade. normal, Sim, que é democrático, que isso é pedagógico. que a criança tem ali o discernimento para escolher. Tem, claro que tem que escolher. Só que depois
os pais ou os avós é que têm que criar a criança que... Virar por aí. E muitas vezes não como... consegue criar, né, Cassiano? Uma questão que você chamou a atenção, existe o desvio de conduta e de caráter em qualquer país do mundo. Claro. Porém, na Finlândia, na Dinamarca, nos Estados Unidos, quando o sujeito sai da linha, ele é implacavelmente punido pela justiça. Sim, que é uma coisa que não existe aqui no Brasil. Se você tem bons advogados, se você tem dinheiro, você consegue protelar uma decisão, jogar para frente, e aí prova que também no judiciário, uns são mais iguais que os outros. O judiciário é o mais vesgo de todos os poderes, é o mais caolho de todos os poderes. Porque o judiciário teria que ser aquele que aplica a justiça. Isso não é obrigação do legislativo e nem é obrigação do executivo. É do poder judiciário a obrigação de aplicar justiça. E quanto mais injustiça você gera, mais frustração você gera. E a frustração é a mãe de todos os males. Se você pegar onde é que está a origem dos males sociais, na frustração individual. Cada frustrado individualmente, ele adoece, ele se revolta, ele retalha. Então, por que se frustram as pessoas? Porque são negadas às pessoas as coisas básicas que as pessoas precisam ter. A começar, é negado o direito até de sonhar, porque as pessoas não têm essa expectativa. E essa frustração é terrível. É uma coisa terrível. E como é que você hoje vê o brasileiro? O brasileiro é, de certa maneira, um frustrado em grande escala. Ele é um grande frustrado. Eu sempre digo, a frustração é a mãe de todos os males. E as pessoas não param para prestar atenção no que eu estou dizendo aqui, ó. A frustração. Você ser privado daquilo que você tem como seu. E a justiça é o mínimo que você espera receber na tua vida. Isto é, receber aquilo que é seu. Que é a definição de justiça. Justiça é dar-se a cada um o que é seu. Justiça é ars boni et equi. A arte do bom e do igual. Isto é o bem e a igualdade. Quando o judiciário, sobre as muletas da falibilidade humana, ele tem que aplicar a justiça e ela não vem, ou ela é distribuída de forma torta e o direito passa a ser o torto, você evidentemente estimula o salve-se quem puder. E na hora do salve-se quem puder, cada frustrado vai querer realizar as suas frustrações a qualquer preço e de qualquer jeito. Esse é um dos problemas que os sociólogos brasileiros, principalmente aqueles de esquerda, que batem sempre o samba numa nota só, não enxergam. Infelizmente. O Ibope diz que bandido bom é bandido morto para mais que 50% da população brasileira. E também aponta apoio popular à intervenção do Rio. Nós vamos a um breve intervalo e é muito rápido, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do programa de segunda-feira, 5 de março de 2018, com o professor Vicente Cassione e o jornalista Guto Brito. O professor Cassione, que também é jornalista e advogado, né? Eu só queria aproveitar uma coisinha. Quando eu falei em frustração várias vezes, às vezes a pessoa assim, mas o que é o frustrado? O que é a frustração? Eu, depois de refletir muito na minha vida, cheguei à conclusão de que eu defino a frustração da seguinte maneira. A frustração é alguém ter a consciência de uma perda irremediável, isto é, aquilo que o indivíduo perdeu e não tem como recuperar, e a consciência do inatingível, isto é, a consciência que ele tem daquilo que ele nunca vai alcançar. Uma pessoa que sabe que nunca vai alcançar algo que ele poderia alcançar e que não vai recuperar aquilo que perdeu, até porque lhe tiraram, essa pessoa tem 2 buracos na sua alma. Ela
sabe, caramba, eu nunca vou conseguir chegar lá. Ou eu perdi algo que eu nunca mais vou recuperar. Essa leva à frustração, essa consciência que você tem. E a frustração é sinônimo de infelicidade. E o infeliz tem que descontar de alguma maneira a sua infelicidade. Tem que descontar. Praticando exatamente, muitas vezes, atos por conta própria, não é? Que são em detrimento dos outros, que não têm culpa da sua frustração, ou às vezes tem. Guto, a revista Isto É, na capa, publicou uma manobra do PT para tentar salvar Lula, né? Então, no dia 28, quarta-feira, um grupo de senadoras do PT e partidos aliados apareceu sem comunicar no gabinete da ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Ela, de surpresa, se viu meio assim de recebê-las, mas acabou recebendo. E, entre outros assuntos, foi a questão do Lula, a liberdade do presidente Lula e tal. E ela, como uma pessoa educada, ouviu polidamente, mas não deu qualquer sinal de como vai proceder e da questão de presidente da corte, né? É um direito que os senadores têm, mas aí eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão em um paralelo. Temos aqui dois professores, né? O Eduardo Filete e o Vicente Cassione. Isso me lembra uma situação que aquele mau aluno, né? O bagunceiro, aquele que não vai bem nas provas, ele arruma um jeito de tentar conversar com o professor antes da prova. Pergunto, pô, professor, como é que tá? Será que o senhor não tem uma dica aí para me dar da prova, né? Não, a dica é estudar. Então, eu acho que a mesma coisa que eles tentaram é tentar tirar alguma antecipação da ministra Carmen Lúcia do que ela poderia vislumbrar aí em relação à decisão que vai ser tomada sobre o pedido de habeas corpus preventivo do presidente Lula. Eu não sei de vocês que são professores, se vocês já passaram por essa situação, mas eu achei bem parecida Toda a prova. Eu falo no primeiro dia de aula. A situação. Se você tem frio, venha de agasalho. Para a pessoa com o ar-condicionado, infelizmente, quando você vai com a sua namorada ou seu namorado no cinema, você não fica falando por lanterninha que não existe mais. Liga mais forte, liga mais fraco e tal, né? Então, para quem quiser sentar na frente, vem de agasalho que não dá, porque um fala que tá frio, do calor e tal. E segundo, a média é 5, né? 5, 6 tal, depende da instituição. Se você for tirar o 5, 5, 5, você não precisa nem vir na aula. Tal. Se você não vier na aula e tirar 4, 4, 4, não dou ponto para fantasma. Então, eu não vou te dar ponto aqui. Então, eu converso assim. Agora, o Cassione é decano, ele tem mais experiência que eu. Mas, realmente, essa questão de aluno sempre existiu. Mas eu acho muito que a participação é muito importante. Às vezes, o aluno tem dificuldade, Guto, mas ele é prestativo, ele está sempre fazendo os trabalhos, perguntando e tal. Ele tem dificuldade, trabalha o dia inteiro, pega 4 conduções, 2 de manhã e 2 à tarde, chega cansado, toma aquele guaraná para conseguir aguentar a aula, tudo. E outra coisa, e aguenta professores que não são vocacionados muitas vezes e tal. Então, esse aluno da participação, eu dou muito valor para ele também. Agora, se o cara não participar, ficar em casa, conseguir estudar e tirar nota, também tudo bem, entendeu? Agora, aluno para atrapalhar é ruim, né, Cassione? Alunos e alunos. E eles foram pedir por um mau aluno, né? Alunos e alunos. Você tem alunos que são aplicados, dedicados, interessados, assíduos. E há alunos que estão ali para obter um título, um diploma, um certificado, para amanhã garantir uma posição melhor de emprego e assim por diante. O aluno que não é nem esse que quer só o diploma, mas é aquele que nem entra em classe e que prefere ficar no bar da esquina com aquela latinha de cerveja na mão, é evidente que este não merece tomar o lugar de outros que não têm acesso ao estudo e poderiam ter com aplicação. Eu faço palestras em várias universidades. Eu posso dizer a você uma coisa, com absoluta convicção. Se me pedirem para fazer uma palestra, eu tiver que escolher entre fazer uma palestra para alunos de uma escola de direito que seja menos conceituada, mas que tenha alunos que não têm a mesma formação de colégio, de estudo, do ensino médio, do ensino fundamental, mas que estão ali com interesse,
ou ir numa faculdade de elite, onde todo mundo veio dos colégios importantes, eu prefiro fazer a palestra onde esses interessados estão. Porque o aluno interessado, ele tem uma sede de poder receber o conhecimento e às vezes tem dificuldade até de entender o que você está dizendo. Mas eles ficam querendo receber esse conhecimento. Já aqueles alunos presunçosos, que já têm um conhecimento que eles acham que é grande, advindo do estudo que fizeram no ensino médio, no ensino fundamental, etc., esses acham que sabem. E, na verdade, tem muito que aprender e já começam a dizer, não, esse camarada aí está falando, eu não preciso prestar atenção no que ele fala. Sabe o que acontece para a maioria desses alunos? Estou falando de alunos de direito. Vão fazer o cursinho depois, cursinho do Damásio, cursinho para aprender na marra, nos cursinhos, aquilo que não aprenderam no curso. Porque quando o sujeito sai com o diploma na mão e o canudo na mão é prova de nada, porque quando ele quiser fazer um concurso para juiz, para promotor, para delegado de polícia, para procurador do Estado, ou em ser selecionado, inclusive, numa empresa, ele vai ser sabatinado e, se ele não tiver o conhecimento, não adianta ele ter o diploma. O diploma não abre a porta do emprego nem do cargo que ele vai querer exercer amanhã. Por isso que eu digo, é uma pena. Eu parei de dar aula, me licenciei e a licença passou a ser permanente e vitalícia, depois de 38 anos lecionando na Faculdade de Direito, no momento em que os alunos entravam na classe de má vontade, ficavam conversando entre eles, olhando no celular, usando camiseta regatas e sandália havaiana. Só que alunos na hora de direito, né? Alunos de direito. Só que na hora em que eles fazem o cursinho, depois do curso, onde não aprenderam nada, e tem que aprender no cursinho para passar no concurso para juiz, a primeira coisa que eles fazem é tirar a sandália havaiana e a camiseta regata e comprar um terno do Armani, achando que isso vai dar a eles mais autoridade moral e mais autoridade intelectual. Não é? Não é assim. Essa questão da educação é importante, Cassione, porque acho que a gente tem que conversar e falar dos problemas da cidade, que os problemas da cidade são problemas do país. As pessoas moram nas cidades. Falando do ensino público, essa diferença que existe abissal entre o ensino público e o ensino privado, e aí a gente fala das diretrizes e não da qualidade da maioria dos professores, que a maioria dos professores que está no ensino público são abnegados, são verdadeiros sacerdotes do saber. Eu faço aqui uma viagem no tempo, eu queria que o Cassione comentasse. Nós tínhamos aqui em Santos um colégio chamado Canadá. Era um colégio público e que existia um exame, tinha uma seleção para se entrar no Colégio Canadá. Cassione é dessa época, era uma época que o ensino público era valorizado, o professor da rede pública era valorizado, era respeitado, recebia um salário de acordo com a importância da função dele, que afinal de contas era formar futuras gerações. Como é que você analisa a situação do nosso ensino, principalmente o ensino municipal e o ensino estadual, e aí fazendo uma comparação com o ensino privado? Você é sempre brilhante, como jornalista, é um dos exemplos que essa cidade tem de excelência no exercício da sua profissão. E basta ouvir você falar para você ver o nível que tem você. Se a gente comparar com jornalistas da Globo News, que não conseguem dizer 4 palavras sem errar 5 vezes. Muito obrigado. Não, eu não estou elogiando você para fazer média, eu estou reconhecendo o seu valor. E a gente tem que fazer isso, a gente tem que reconhecer quem tem valor. Porque se a gente nivela todo mundo, não há mais a meritocracia, que é o poder do mérito que tem que existir. Eu sou desse tempo do exame de admissão, era chamado exame de admissão. Não era só no Instituto de Educação Canadá, que era uma excelência
né? Como referência aqui em Santos, eram os dois tops aqui em Santos. Era o Colégio Santista dos Irmãos Maristas. Perfeito. E o Colégio Canadá, Instituto de Educação Canadá, era assim chamado. Você fazia o exame de admissão, porque era seletivo, não tinha lugar para todo mundo. E para você passar no exame de admissão, você tinha que ter feito os 4 anos do curso primário, que era assim que era chamado naquele tempo, muito bem. E você tinha, equivalente ao Instituto de Educação Canadá, que era aqui em Santos, o Instituto de Educação Martim Afonso, em São Vicente. E os professores praticamente eram os mesmos do Canadá e do Martim Afonso. Como você tinha a escola Barnabé, você tinha a escola o Cesário Bastos, você tinha o Colégio Ateneu Progresso Brasileiro, você tinha o Externato Santa Rita, que eram escolas de curso primário, aqueles 4 anos iniciais, fundamentais, que hoje a gente chama de ensino fundamental, em que a pessoa saía dali, não apenas sabendo vovó vê a ave é de vovó. As pessoas saíam dali sabendo história, geografia, bem, aritmética, português, e até, às vezes, ensinava-se uma ou outra língua. Então, o exame de admissão, ele era seletivo, mas havia muito menos habitantes e muito menos população marginalizada, que não tinha acesso. Você tinha um jeito de ter acesso. Por exemplo, eu entrei no exame de admissão no Colégio Santista. Meu pai não tinha condição, no momento em que o meu irmão, que era 3 anos mais novo que eu, na hora que meu irmão precisou entrar no ginásio, que era o ensino médio, o meu pai não tinha condição financeira. De pagar 2 particulares. Pagar 2 particulares. Você entrou no do Santista, ele não tinha como pagar o seu irmão. Aí ele disse, não tem como. Das duas, uma. Ou meu irmão tentava o Canadá, ou eu saía do Santista. Ele passou dificuldades financeiras? Sempre. Aí, meu irmão fez uma admissão para o Canadá, entrou. E a formação do Canadá, em algumas matérias, inclusive, era melhor do que a formação do Santista. Em outras, não. De tal forma que hoje, você, para achar um colégio de público, que tenha o nível que tem que ter, de ensino, já é difícil. Porque os professores foram aviltados, foram desestimulados, e quem queria ser professor deixou de querer por uma questão de sobrevivência. O salário do professor é vil, é ridículo. Eu tenho uma filha que fez direito, a minha filha mais velha, fez direito, terminou o curso, e desiludida com o cenário da justiça, disse, eu não quero entrar nesse caminho. Eu quero ser professora. Eu ainda disse para ela, você já viu o que você está querendo? Ela falou, eu quero. Foi fazer letras, outra faculdade, se formou em letras, e eu posso dizer hoje que é uma das melhores professoras de português e de literatura portuguesa que tem na cidade. Aplicadíssima, depois fez mestrado, aplicadíssima, até me irrita, de certa maneira, porque no domingo todo mundo almoça em casa, e está todo mundo almoçando, etc., e a minha filha está lá, corrigindo prova, trabalhando. O tempo todo. Eu disse, escuta, por que você cria uma prova muito mais difícil para você do que para os seus alunos? Porque o que você faz na prova, para te obrigar a corrigir de uma forma tão pessoal, é exaustivo isso. Né? E ela fala, mas eu gosto de fazer isso. Então, para dizer, vocação é vocação. Tem gente que não tem vocação para ser aluno. Tem gente que não tem vocação para ser professor. Porque o professor não é só aquele que ensina matérias. E hoje o ensino ficou lúdico, ficou uma brincadeira. Nos cursinhos, se o professor não for um showman, se ele não fizer os alunos rirem, dançarem, sapatearem, fazer
os alunos têm que fazer malabarismos. O professor não é bom. O professor tem que ser um showman. Às vezes ele sabe muito mais fazer graça do que a matéria que ele ensina. Mas é eleito grande professor. Por quê? Porque cativa os alunos. Não é? Eu sempre achei que você tem que cativar, sim, os alunos. Você tem que fazer o aluno ter interesse pela matéria. E não pode ser uma tarefa para qualquer um. Eu me lembro quando eu dava aula de história no ginásio, no Colégio Santista, onde eu estudei, fui dar aula de história. Eu tinha que falar da guerra dos gregos contra os persas. Você imagina como é que você vai cativar o aluno. Aí você faz uma história da história. Eu disse, o Temístocles, que era o grande comandante grego, ele inventou uns navios que eram leves e de fácil mobilidade, diante dos grandes navios e poderosos navios dos persas, do Ciro. E os gregos ganharam dos persas, por quê? Porque enquanto o navio persa tinha que perder um tempão fazendo manobras, os navios do Temístocles, com a rapidez que o Temístocles dava a esses navios, pegavam os persas desprevenidos. Aí os alunos ficavam interessados, porque eles mentalizavam o cenário da guerra. Então você tem que procurar inventar alguma coisa. Por que eu sou péssimo em matemática? Porque meu professor de matemática ficava lá colocando álgebra, equação, trigonometria, regra de 3, e entendeu ou não entendeu? Não entendeu, se vire. Não é assim. Então, o ensino hoje, para acabar respondendo a sua pergunta, o ensino hoje não é só na cidade, você disse muito bem, o problema da cidade é o problema do Brasil, porque cada município é uma célula do tecido nacional, é catastrófico. O ensino é catastrófico. E por que ele é catastrófico? Porque permitiram que saia da escola o aluno que não sabe. E não sabe nada, né? Que não sabe nada. Nem interpretar um texto sabe. Não sabe escrever, não sabe ler. Não sabe interpretar o texto. Não sabe escrever, não sabe ler. Nem interpretar. Porque a leitura de um texto, se você lê o texto, você tem que entender o que está escrito. Se o sujeito não sabe interpretar, ele acaba achando que você escreveu o contrário do que você disse. Não é você que disse o contrário, ele é que não entendeu e inverte. Isso é uma coisa trágica, porque é uma paralisação intelectual, uma paralisação mental e é uma atrofia do cérebro, acaba acontecendo, porque o músculo, todo mundo cuida dele. A academia abre uma por dia na região. Se você tivesse a eficiência escolar para cuidar da cabeça, como você tem a eficiência das academias para cuidar dos músculos, o Brasil seria um país de mentes fortes. Tanto que você veja agora, na Maratona Internacional de Matemática, um brasileiro, se não me engano, do Maranhão ou do Piauí, foi um fenômeno. Foi medalha de ouro. Pois é. Então, e olha, as melhores escolas públicas na avaliação que foi feita, entre as melhores 10 escolas públicas do Brasil, 2 são do Piauí. E do Ceará também, do Ciro Gomes também, né? E que é exatamente. 2 ou 3 do da Ceará. Cidade de Sobral. Sobral. Exatamente. Então, investindo em isso cultura. mostra o quê? Mostra que até no país mais pobre do Brasil, que é o Piauí, Piauí e Maranhão são os 2 mais pobres, você tem capacidade de, com bons professores e com vontade política, de fazer coisa boa. Numa cidade em que não se tira nem o mato da rua, como a nossa. Se faz força-tarefa para fazer manutenção da cidade, né, entendeu? É uma cidade em que a prefeitura não existe, mas mesmo assim todo mundo fala, como não é do PT, deixa quieto. Meu Deus do céu. Começou a desgraça com o PT, faz 32 anos, se você somar 8 anos de PT, 8 anos de Beto, 8 anos de Papa e 8 anos de Paulinho. Em que esta cidade evoluiu nesses 32 anos? Ao contrário, né? Regrediu em muitos pontos. Em tudo, lamentavelmente. O Alcino está mandando um abraço, pergunta para não há mais tempo, né? Ele pergunta sobre que se acha que o Lula vai ser preso. Isso a gente discute na segunda-feira que vem, porque até lá não vai estar preso, né? O Silvio está dizendo que o Ciro Gomes seria um bom candidato, mas
ele tem que fechar a boca, né? No sentido de não falar besteira, segundo ele. O Stefan manda um abraço para o Cassione, foi aluno dele. A Jacirema mandando parabéns à explanação do Cassione, do filete do Guto. Adoro esses comentários de segunda-feira, cultura pura. O Pedro mandando um abraço também. Então, muita gente participando do programa, né? Queria agradecer o Guto Brito pela participação sempre excelente aqui no programa, me ajudando a fazer. Tem também o professor Cassione, né? Muitos alunos do Cassione. Nós agradecemos, eu e o Guto, tenho certeza, a todos esses carinhosos telespectadores. E eu quero mais uma vez dizer que é um prazer fazer um programa com o Guto, porque é brilhante e a gente tem que aplaudir as pessoas brilhantes para que elas continuem não se sentindo injustiçadas pela falta de reconhecimento. E saiba que você também é um grande espelho, viu, Cassione? Eu, modéstia à parte, sou seu fã. E a gente tem que gostar do que é bom. Silvio Filete, você perguntando essas coisas com o Guto, porque o Cassione me fez chorar. Lembrei do professor Silvio Andraus. O Cassione conhecia o Silvio Andraus? Conheci muito, ele era professor do Canadá, do Martim Afonso, e naquele tempo era assim, era Silvio Andraus para cima, Fredor, um latinista impressionante. Antônio Demóstenes de Souza Brito, professor Brito. Sim, senhor, professor Brito. Esses deram aula para o meu irmão, mas eu conheci pessoalmente porque eu também dei aula no Canadá. Então, eram pessoas... O Silvio Andraus era os Manhoto, outro grande professor. Estou falando de professores que não foram meus professores, mas que eram notáveis, não é? Maravilha. Tempo maravilhoso. E aí, vamos fazer o Baixada Connection, Filete. Tá certo, domingo, né? Vamos fazer um programa aí de alto nível do domingo. Mas não pode chamar um convidado que fala domingo todo, tem que dividir o grupo, né? Mas aí é o... Brincadeiras à parte, queria agradecer o Cassione e o Guto Brito, desejar uma ótima segunda-feira para vocês e continue com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.